Pessoal, tudo bem? Aula de integral de superfície e no campo vetorial. Então você vai ter uma superfície definida aqui, ó, por uma representação paramétrica ou não. Aqui está nos vetores U e V. Aqui a gente chamou de R, mas pode ter outras denominações para essa superfície. Então está aqui apresentada, tem o campo, a direção I, a direção J, a direção Q. É uma superfície. Você tem um campo vetor unitário e tem aqui nosso campo vetorial. O vetor unitário é para exatamente indicar, né? O vetor unitário é perpendicular. Então ele vai estar dando a direção do campo vetorial. Tá bom? Lembrando que esse campo pode ser positivo, pode ser negativo em relação ao vetor unitário. Quando a gente vai aqui, temos a fórmula da integral de superfície. Então você vai ter a integral, olha aqui o S representativo, que é a integral de superfície da função, melhor dizendo, do campo vetorial pelo vetor normal em relação aqui a essa superfície ds. Você está falando do vetor normal dessa superfície. Isso é igual. Agora nós vamos para a integral dupla. Ó, agora a integral dupla de uma região em que você vai ter o campo vetorial em relação a essa superfície pelo produto escalar pelo vetor normal. Aqui eu já coloquei as variáveis U e V para ficar mais enfatizado, mas a gente já sabe que está trabalhando com ela, vezes o produto vetorial das derivadas parciais da superfície em relação ao vetor U e da superfície em relação ao vetor V, isso em relação às diferenciais de U e V. Aqui eu chamei de 1, por quê? Quando você quer encontrar essa que é a integral de superfície, você pode usar aqui o vetor normal unitário, né? Você pode representar ele como diz a definição lá em geometria analítica, é o vetor normal sobre o módulo dele. Então aqui eu estou escrevendo com as derivadas parciais. Ó, aqui só mudou que tem um módulo embaixo. Quando eu levo isso aqui para essa fórmula, ó, substituindo aqui esse n por isso tudo, eu vou poder cancelar esse módulo, o que vai fazer que fique apenas em a derivada parcial. Ó. Na fórmula vai desaparecer o vetor unitário. Vai ficar apenas esse produto vetorial das derivadas parciais, o que simplifica a fórmula. Então você tem aqui, continua tendo a função, o campo vetorial na função, e no caso você não usa mais o vetor normal, mas o vetor normal é importante para definir a direção, e você só vai usar derivadas parciais. Um exemplo aqui, todo resolvido, você tem a densidade ρ0, velocidade desse campo vetorial está aqui definida, menos 2x menos 2y, e aí você vai ter a superfície. Essa superfície aqui você pode fazer até no GeoGebra, a gente vai mostrar para vocês no GeoGebra essa superfície, e esse campo vetorial a gente vai mostrar no GeoGebra para vocês. A variação é de 0 a π, ou melhor, de 0 a 4 para o vetor U e de 0 a 2π para o vetor V, e a direção aí sim é do vetor, que é esse vetor? É o vetor unitário, né? É o vetor normal. Está aqui representado ele nas suas derivadas. O que nós vamos achar? A massa do fluido que atravessa a superfície na unidade do tempo. A massa do fluido que atravessa. A massa que atravessa, ela depende dessa velocidade. A superfície é essa, então você tem a velocidade determinando a massa do fluido. Mas para isso você tem que usar o ρ como uma constante, a densidade. Você tem que ter a densidade para encontrar a massa. Mas isso aqui você tem a velocidade, a densidade é constante. Então no final, na fórmula final, a gente vai botar o ρ apenas como indicação. Então, usando aqui a fórmula, vamos lá. Essa aqui é o nosso
nossa superfície, vou ter que tirar as derivadas parciais. A derivada de um cosseno de V é cosseno de V, já que nós temos cosseno de V aqui como uma constante. Aqui o seno de V é constante, vai derivar o U, fica o seno de V. Aqui vai tombar o 2. Beleza, agora aqui V, então U é constante. Então se U é constante, derivando lá, ficou menos U seno de V, U cosseno de V, e ali ó, zerou a derivada. Lembrando que aqui o U ficou uma constante. Para fazer o produto vetorial deles dois, tem que usar aqui a ideia de determinantes. Na primeira linha foi essa derivada parcial, e na segunda linha essa derivada parcial. Então você vai repetir a primeira e segunda linha, né? Você vai repetir isso. Aqui eu não vou fazer, mas eu estou aqui repetindo para vocês verem. Aí vai fazer as diagonais. Olha aqui o resultado. Essa aqui é o produto vetorial dessas duas derivadas. É o produto que a gente está determinando que a direção está aqui nessa fórmula. Pronto, já achamos isso. Falta apenas escrever essas duas e juntar. Então, para escrever essa parte aqui, a gente vai parametrizar. No lugar do x, a gente vai colocar quem? A primeira coordenada, o cosseno de V. Então, menos 2, o cosseno de V. Ah, está aqui já a expressão. Menos 2y. Então, quem é seu y? O seno de V. Menos 2, o seno de V. E o z? O ao quadrado menos 1. É a terceira coordenada. Pronto, eu tenho f e tenho a derivada parcial. Derivada parcial, tenho f. Coloco as duas juntas. Está aqui, ó. As duas juntas, essa aqui. É a f, né? O vetor de R, o V. E esse aqui é as derivadas parciais, que a gente achou agora o produto delas. As duas juntas, multipliquei, ficou essa expressão. Ó, o cuidado aqui para a gente não errar. De 0 a 4 está em relação a x, ou melhor, está em relação a u, então fica do lado de fora, né? Essa de dentro aqui é de 0 a 2π, que é o intervalo de v. Então, lembrando que o u varia de 0 a 4, então, ó, 0 a 4, eu tive que virar aqui, ó, ficou u para fora, e v varia de 0 a 2π. 0 a 2π, ó, ver aqui dentro. Vou resolver primeiro essa parte aqui. Depois eu vou resolver em relação a u, o que ficar. Então ficou esse valor aqui, pessoal. A gente vai mostrar aí no GeoGebra para vocês. Obrigado. Tudo bom, pessoal? Falando aqui das integrais de superfície, de campos vetoriais. No caso aqui, usando o GeoGebra. Então, nesse vídeo, a gente vai colocar o link, né, na descrição do vídeo, o link para vocês acessarem esse que é o cálculo da integral de superfície de campos vetoriais, aqui do autor Walter C. Bianchini. Então, a gente vai utilizar aqui esse código, vamos dizer que está pronto, tem aqui a teoria que nós falamos, certo? Olha aqui, a integral de superfície de campo vetorial, que você vai ter aqui o vetor normal, vai ter aqui esse produto das derivadas parciais, certo? Então, aqui, aquele quadro que a gente fez, aqui, ó, para a coordenada x, você tem u cosseno de v, para a coordenada y, u seno de v, para a coordenada z, u ao quadrado menos 1. Então, aqui foi o gráfico gerado pelo GeoGebra, ó. Uma superfície deste tipo. O intervalo de 0 a 4, né? Aqui, vou colocar aqui 4.
e de 0 a 2π para o vetor V. Aqui a gente vai colocar aqui a função, melhor dizendo, campo vetorial. Né? Você tem menos 2x, menos 2yz. Então aqui a gente começa a indicar esse campo, vou aumentar aqui o número de vetores normais, para vocês verem melhor. Então aqui você consegue visualizar esses vetores. Aumentei bastante o número de vetores. E aí você consegue visualizar esses vetores escolhendo aqui o código. Bom? E a depender desses vetores, né, você acaba gerando aqui um resultado. Não é o resultado que a gente utilizou não, tá? Então aqui também você pode colocar os vetores tangentes à superfície. Então, vamos ajeitar aqui um pouquinho para vocês, ó. Então, zoom out. Aqui com todos os vetores normais, vetores de superfície. Está meio antididático, né? Vamos tirar aqui o vetor normal, o melhor de superfície, diminuir aqui esse N. E a gente consegue visualizar melhor a situação. Então, no nosso caso, deu 624 π vezes a densidade, né? ρ0. Então, a partir dali, a gente conseguiria encontrar um volume, né, de escoamento em massa. Né? A massa de escoamento ali que a gente teve para aquela situação. Aqui, visualmente, não é tão claro, mas é uma tentativa aqui a gente ver o campo vetorial e a superfície utilizada aí nesse problema. É isso, pessoal. O link está na descrição desse vídeo.